Estamos chegando com um pingado desta sexta-feira, dia 10 de julho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Pingado Podcast, um oferecimento Home Care, Unifísio, 45 Burger, Celes Ambientes e Clínica Gastros. Vamos aos destaques de hoje. Um trator desgovernado invadiu uma casa em Teresina e destruiu parte do imóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mutirão para tirar lixo de casa no bairro Promorá deve terminar hoje após 2 dias de limpeza. O morador acumulou mais de 300 metros cúbicos de lixo e o material chegou ao telhado. Publicidade de apostas esportivas vai ter que exibir alertas sobre risco de dependência e perdas financeiras. As novas regras também endurecem as punições às empresas. Teresina proíbe fogos de artifício com barulho acima de 70 decibéis. Nova lei prevê multas de até R$8.000 para quem descumprir a regra. A estação Matinha do metrô de Teresina passa por reforma e modernização. As obras fazem parte do projeto de revitalização do sistema metroviário da capital. Pingado já começou. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Uma falha no sistema de freios de uma retroescavadeira provocou um grande susto a moradores do bairro Satélite, na zona leste de Teresina. Ontem à tarde, a máquina perdeu o controle enquanto era utilizada em uma obra, desceu a rua e invadiu uma residência. O veículo destruiu parte do muro e atingiu a cozinha do imóvel. No momento do acidente, 3 pessoas estavam na casa, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o operador, o problema teria sido causado pelo entupimento de uma mangueira do sistema de frenagem, o que fez a retroescavadeira ficar sem freios. O corpo de bombeiros foi acionado, mas durante a vistoria, constatou que a estrutura da casa não corre risco de cair. Além dos danos no muro e na cozinha, o impacto provocou pequenas rachaduras nas paredes do imóvel. O proprietário da máquina e os moradores entraram em acordo para o reparo dos prejuízos e um pedreiro iniciou a avaliação dos serviços necessários. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. A Prefeitura de Teresina sancionou uma lei que proíbe a fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros superiores a 70 decibéis aqui no município. A nova regra vale para pessoas físicas e jurídicas, incluindo organizadores de eventos, estabelecimentos comerciais e promotores de espetáculos. De acordo com a lei, que é de autoria da vereadora Elzuíla Calixto, do PT, o limite de 70 decibéis será aferido a uma distância de 100 metros da fonte emissora em campo aberto. Continuam permitidos apenas os fogos de artifício com efeitos exclusivamente visuais, ou seja, sem estampido, desde que respeitem o limite sonoro estabelecido. Quem descumprir a legislação estará sujeito a penalidades gradativas. A primeira delas é a advertência com prazo de até 30 dias para regularização. Caso a infração persista, será aplicada multa de R$1.000, que pode dobrar em caso de reincidência até o limite de R$8.000.
A lei também garante ao autuado o direito de apresentar defesa no prazo de 10 dias. Os recursos arrecadados com as multas serão destinados a ações e programas sociais, salvo quando houver outro interesse público definido pelo poder público. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na Rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. Imagine uma casa tão tomada pelo lixo que os resíduos chegaram ao telhado. Essa foi a realidade encontrada em uma residência no bairro Pramorar, na zona sul de Teresina. O morador acumulou mais de 300 metros cúbicos de lixo, em uma situação que chamou a atenção de vizinhos e também da prefeitura. Após um trabalho de convencimento, a prefeitura iniciou ontem uma grande operação de limpeza no local. Ao todo, 25 funcionários da limpeza urbana, além de caminhões e equipamentos, foram mobilizados para retirar os resíduos. A previsão é que o trabalho seja concluído hoje. Segundo a SDU Sul, a prefeitura recebeu a denúncia há cerca de 25 dias. O morador foi notificado e teve prazo para fazer a limpeza, mas não conseguiu retirar o material. Com o apoio da assistência social e das equipes de saúde mental, ele aceitou a entrada das equipes. O acúmulo de lixo já vinha causando transtornos aos vizinhos, como a proliferação de insetos e até infiltrações em imóveis próximos. Após a retirada dos resíduos, a prefeitura fará uma vistoria para avaliar as condições da estrutura da casa e das residências vizinhas. O morador que trabalha com reciclagem também deverá receber acompanhamento psicológico e uma oportunidade de emprego. Vamos ouvir o que disse o superintendente da SDU Sul, Isaac Menezes. Nós temos lá cerca de 300 metros cúbicos de lixo dentro da casa dele. Ela ocupa todo o espaço da sua casa, vai a cerca de 3 metros de altura, de lixo lá dos mais diversos, entre recicláveis ou não. Então, nós vamos fazer a remoção de todo esse material e depois vamos chegar também com a nossa equipe de engenharia da STU para fazer a avaliação de como está a estrutura, não apenas da unidade dele, para que ela fique habitável, hoje está completamente insalubre, mas também das unidades no entorno. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. As empresas de apostas esportivas online, as chamadas bets, terão que seguir regras mais rigorosas para fazer publicidade no Brasil. As novas normas, anunciadas pelo Ministério da Fazenda, foram publicadas hoje e passam a valer na próxima semana. Entre as mudanças, todas as campanhas terão que exibir alertas sobre os riscos das apostas. É o que explica o ministro da Fazenda, Dário Durigan. É uma portaria do Ministério da Fazenda que vai trazer, após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. As novas regras também proíbem que as bets apresentem as apostas como forma de ganho fácil ou investimento, além de impedirem o uso de comentaristas, especialistas e influenciadores para incentivar o público a apostar. Também fica vedada a publicidade direcionada a crianças e adolescentes. Não adotar senso de urgência nas chamadas para bets.
A gente viu casos recentes, fizemos inclusive já recomendações antes das regras impositivas que estão sendo adotadas agora. Já vimos uma melhoria, mas é preciso constar de regra, para que a boa prática perdure. Então, não há possibilidade de senso de urgência. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma, ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico. Então, portanto, isso não deve ser feito, mais uma vez com o alerta de que as pessoas perdem dinheiro com a bet no agregado, as pessoas sempre perdem dinheiro com bets. O governo informou ainda que empresas que descumprirem as regras poderão receber multas de até 20% no faturamento, ter as atividades suspensas ou até perder a autorização para funcionar. Durante o anúncio, o Ministério da Fazenda também divulgou um balanço das ações de fiscalização. Desde a regulamentação do setor, 56 mil sites ilegais de apostas foram retirados do ar e cerca de 1.000 perfis de influenciadores foram derrubados por divulgar plataformas irregulares. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. Crianças e adolescentes com até 16 anos passam a ter o direito de viajar sentados ao lado dos pais, familiares ou responsáveis em voos no Brasil. A nova regra foi estabelecida pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e já está em vigor. Pelas novas regras, as companhias aéreas devem garantir a marcação de assentos lado a lado já no momento da compra da passagem, sem cobrar qualquer taxa adicional pelo serviço. A resolução, no entanto, prevê algumas exceções. A gratuidade não vale quando o passageiro escolhe assentos especiais, como os das primeiras fileiras com mais espaço para as pernas, ou quando a mudança envolve troca para uma classe superior da aeronave. Nessas situações, a cobrança extra continua permitida. A ANAC também alerta que as empresas que descumprirem a determinação, separando crianças dos responsáveis ou cobrando pela marcação conjunta dos assentos, poderão ser punidas com sanções administrativas e multas. Segundo a agência, a medida cumpre de forma provisória uma decisão da Justiça Federal em uma ação civil pública que tramita desde 2019. Com a publicação da resolução, as novas regras passam a valer imediatamente para os sistemas de venda e reserva das companhias aéreas. A estação Matinha do metrô de Teresina terá as atividades parcialmente suspensas até o dia 9 de outubro por causa de obras de reforma e modernização. Segundo a Companhia Ferroviária de Logística do Piauí, o serviço de transporte continua funcionando normalmente durante todo o período das intervenções. Os passageiros poderão embarcar e desembarcar utilizando um dos acessos que permanecerá aberto na estação. A interdição parcial foi adotada para garantir a segurança dos usuários e das equipes que trabalham na obra. Entre as melhorias previstas estão a reforma geral da estação, a construção de novos banheiros, a instalação de uma nova cobertura
pintura completa do espaço, implantação de rampas e outros equipamentos de acessibilidade, além da recuperação estrutural do terminal. A expectativa é que, após a conclusão das obras, a Estação Matinha passe a oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de acessibilidade para os usuários do metrô de Teresina. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando nosso Pingado desta sexta-feira. Um abraço e bom fim de semana. Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.